credibilidade é uma nota promissória, né? Se você testa a sua credibilidade o tempo todo, né? Você não pode reclamar que depois as pessoas não acreditem, né? As pessoas têm aí alguma dificuldade de acreditar. Então, isso vale para a imprensa, isso vale para... Isso vale para você com a sua mulher, pô. Hã? Isso vale até para você com a tua mulher. Pois é. Se você todo dia conta pra tua mulher que você tá no trabalho, ela liga pro trabalho e você não tá lá, na quinta vez ela não vai mais acreditar em você, entendeu? Você pode estar se matando de fazer hora extra. Pode estar se matando. E eu reputo a isso o fato, por exemplo, das pessoas terem uma postura automática. A direita tem hoje uma postura automática anti-establishment. É automática essa postura. Então, qualquer coisa que vem da Globo, a minha postura natural hoje, a credibilidade deles é tão baixa que a minha postura natural é não acreditar. Então, isso é um problema, porque o mundo hoje vive, todas as instituições acabaram capturadas politicamente por grupos que têm agendas ideológicas. Então, antigamente, a humanidade, durante muitos séculos, construiu credibilidade nas suas instituições. Então, o poder judiciário, por exemplo, tinha credibilidade, os juízes eram tidos, claro, sempre teve problemas, mas tinham mais credibilidade do que tem hoje. A imprensa, claro que o jornalismo sempre teve problemas, mas no século XX, né, que foi quando surgiu o jornalismo objetivo, final do século XIX, início do século XX, você teve uma construção de anos. O New York Times, as pessoas não sabem disso, é uma coisa que eu menciono no meu curso, até numa aula que eu estou escrevendo, o New York Times foi o grande promotor do jornalismo objetivo no mundo, tem o berço aqui nos Estados Unidos, mas que que foi muito difundido no mundo inteiro, esse jornalismo objetivo, focado nos fatos, a notícia e não as versões. E um dia eu conto melhor de por que isso veio, com as agências de imprensa, etc, etc. Mas é uma história interessante. Mas isso foi sendo construído ao longo do tempo. A CNN, uma grande rede de notícias, grande cobertura que eles faziam dos fatos, revolucionou a forma como a TV cobria notícias. Tudo isso foi sendo construído ao longo dos tempos. A comunidade científica, como que a ciência, todos os avanços da ciência, pô, olha, coisa maravilhosa, olha quantas coisas espetaculares a ciência nos entregou, olha a expectativa de vida no mundo hoje, olha a gente aqui, graças à ciência, graças ao trabalho de cientistas brilhantes, eu aqui nos Estados Unidos, na Flórida, você aí em Brasília, e a gente fazendo para dezenas de milhares de pessoas uma transmissão ao vivo, tudo construção da ciência ao longo do tempo, as universidades, tudo isso foi uma construção. Como nos últimos anos essas instituições passaram a ser aparelhadas de forma absolutamente impressionante, as pessoas estão descrentes dessas mesmas instituições. Absolutamente descrentes. O Jornal Nacional, por exemplo, no Brasil, com todas as falhas que o Jornal Nacional sempre teve, e há momentos históricos, e a minha família sofreu muito na mão de viés de jornalismo no Jornal Nacional, ele tentava se colocar ali, claro, você sempre tem problemas, mas ele tentava se colocar num outro padrão em relação a um jornalismo de má qualidade, ele sempre dava direito ao contraditório, sempre tentava dar um ar de isenção na notícia. Hoje eles abandonaram. O Jornal Nacional tem um editorial aí do William Bonner na semana passada, que é uma das coisas mais vergonhosas, mais constrangedoras que eu já vi na história do jornalismo mundial. Na história do jornalismo mundial. É tão constrangedor quanto a cobertura do New York Times em 2016, e repetida em 2020. E o que acontece? O que acontece por conta disso? O que acontece é que as pessoas passaram a rejeitar tudo que vem das autoridades. Tudo. E qual o problema disso? O problema disso é que você começa a ter terraplanismo crescente, cada vez mais crescente no mundo. O fenômeno cada vez mais crescente no mundo. As pessoas dizem que o Olavo é terraplanista. É uma bobagem, né? Claro que o Olavo não é um terraplanista. Mas o fato de que você tem um fenômeno em que as pessoas não acreditam mais sequer que o planeta sei lá, um geóide, né? Acho que é o termo correto. As pessoas sequer acreditam mais nisso. As pessoas não acreditam que o homem foi à Lua, não acreditam. Tudo que vem das autoridades é rejeitado. Então, eu entendo quando as pessoas olham e veem a Rede Globo e o Bill Gates e o
Anthony Fauci e a Universidade de Harvard e o sei lá quem, todas essas pessoas dizendo que você tem que se vacinar, o cara fala assim, meu irmão, nem a pau, eu não vou me vacinar. Se esses caras estão me mandando, esses caras não querem o meu bem. Esses caras são estelionatários, esses caras são os mentirosos. E é claro que as pessoas... Eu prefiro acreditar no vídeo do tiozão que tá circulando na internet, que tá grudando uma moeda no braço, e eu adianto a vocês, a história da moeda é um grande caô da internet. Eu prefiro acreditar no caô da internet, da moeda no braço, do que no CDC americano. Claro, pô, esses caras mentiram o tempo inteiro. Olha aí o que eles mentiram no negócio da China. Então, aí o que acontece? A pessoa ela toma uma posição automática, o que é um perigo do ponto de vista retórico, porque ela, na verdade, multiplica por -1 o argumento da autoridade. E você estava falando de falácia no bloco anterior, existe a falácia do apelo à autoridade, né? Tome a vacina. Por quê? Eu quero ver os estudos, eu quero ver os números, eu quero ver eficácia, eu quero ver teste nas pessoas. Não, tome porque um professor que eu escolhi da Universidade John Hopkins está dizendo que você tem que tomar. Aí a pessoa... Isso não é um bom argumento para que você tome nenhuma decisão na sua vida. Né? Você, sempre que possível, deve verificar, deve perguntar, deve questionar. Agora, é pior quando você... É pior não, é tão ruim quando você toma esse argumento da autoridade de forma invertida. Eu brinco, multiplica por -1, que na matemática, quando a gente multiplica um número por -1, ele inverte o sinal. Então, eu falo assim, quando você toma o argumento automático da autoridade ao contrário, você também cai num risco lógico. Não deixa de ser, Paulo, não deixa de ser um argumento de autoridade. De certa maneira, não deixa de ser, né? Porque você está invalidando um argumento usando como pretexto, né? Como mote justamente a autoridade. A diferença, né, é só o sinal trocado.